Bom dia, queridos amigos que estão estudando o Apocalipse. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos estudar o tema número 4, os 7 selos. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este momento, por esse estudo. Nos abençoe, nos use conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, que bom que você está acompanhando. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, coloque aqui no grupo. Se você estiver assistindo pelo YouTube, também faça o seu comentário, sua pergunta, sua indagação. O tema 4 é o tema dos 7 selos. Vocês lembram que nós estudamos na lição anterior sobre o trono de Deus. Deus no seu trono, ele está ali rodeado de 4 seres viventes, 24 anciãos, e no meio desta visão aqui, quando termina a visão do trono no capítulo 4, nós vamos entrando aqui no capítulo 5, e esta visão do capítulo 5 praticamente a continuidade do capítulo 4, né? É a continuidade da visão, ainda é o trono. Olha o que diz Apocalipse capítulo 5, verso 1. Diz assim, ó: todo aquele que crê que Jesus Cristo... desculpa, irmãos, eu estava abrindo em João. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, todo selado por 7 selos. Então, João primeiro vê a visão do trono, e depois da visão do trono, ele vê que Jesus estava sentado no trono, com poder e glória, e na mão dele tinha um livro. E este livro era um livro importante, porque ele estava escrito por dentro e por fora, e ele também era importante porque ele tinha 7 selos. Deixa eu explicar sobre o selo, que é um pouco diferente de como a gente vê hoje, né? Os livros hoje são assim, né? Tem uma capa, você abre e tal. Mas antes não, antes os livros eram em rolo assim, ó. Era enrolado. Quanto mais importante fosse a carta, mais selos tinha. Se fosse uma carta simples, um selos. Quanto mais selos, mais importante era essa carta. Então essa carta era uma carta que tinha muitos selos. Era muito importante, representava aí algo muito importante, porque ele estava muito bem lacrado. Olha o verso 2. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? E aí João, na continuidade, o verso 3 e 4 diz: ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. João, ele entra em desespero, né? Porque ninguém era capaz de abrir o selo. Quem era capaz de abrir o selo? Ninguém. E agora, o que eu fazer? Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Quem era esse leão da tribo de Judá? O próprio Jesus Cristo, né? Leão da tribo de Judá é Jesus Cristo. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taça de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoava novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os 7 selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus o que procede de toda língua, tribo, povo e nação. Quem é o cordeiro que foi morto? Jesus Cristo, né? Lembra de João 1:29? João Batista olhando para Jesus diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o único de abrir o selo, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro era o único capaz de abrir o selo, Jesus Cristo. E agora ele vai abrir o selo. Quando abre o primeiro selo, capítulo 6, os selos estão no capítulo 6, né? Quando abre o primeiro selo, olha o que João vê. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quem é o primeiro selo? E aqui, irmãos, os judeus tinham uma técnica de aprendizado bem interessante, que era a repetição. E a gente sabe, quanto mais se repete, mais aprende. Então João recebe a primeira visão das 7 igrejas, que conta os 7 períodos da história da igreja, e agora recebe dos selos.
que também é a visão dos 7 períodos, só que de uma perspectiva mais diferente, né? Você vai ver. O primeiro selo representa o primeiro período, que é a primeira igreja lá de Éfeso. Vai do ano 31 até o ano 100, a igreja vitoriosa. Foram cerca de 6 milhões de cristãos que se converteram no primeiro século. Tinha pureza, fidelidade à Bíblia, era essa característica, né? Sem dinheiro, os crentes derrotavam o poderio das riquezas e seu poder. Sem esmola, eles confundiam os letrados e rabis. Sem poder político ou social, mostrava-se mais forte que o sinédrio e crescia de maneira extraordinária e impressionante. Vai abrir o segundo selo. Saiu outro cavaleiro, capítulo 6, verso 4. E seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi-lhe dado uma grande espada. O segundo selo é o segundo período, vai do ano 100 ao ano 313. Época de perseguição pelos Césares, derramamento de sangue, discórdia, discussão, controvérsia foi o que caracterizou. Muitos gregos, romanos, gentios começaram a entrar na igreja sem ter abandonado os velhos costumes pagãos e doutrinas e começaram a contaminar a pureza do evangelho e pouco a pouco tradições foram introduzidos, né, na igreja. Abertura do terceiro selo, Apocalipse 6, versos 5 e 6 diz: quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavaleiro preto, e seu cavaleiro, o cavalo preto, e seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique nem o azeite nem o vinho. É o terceiro período da história do cristianismo. Esse terceiro período vai do ano 313 até o ano 538, nós já falamos isso lá nas 7 cartas das 7 igrejas. Mas aqui tem características diferentes, como eu falei, né? Qual eram as características aqui? Corrupção da fé, bispo de Roma começa a dominar o mundo, época de fome e miséria espiritual, é considerado como a época negra, né? Aqui foi a época dos editos, né? O edito de Milão em 303, depois o decreto para adoração domingo em 321 por Constantino. 364 foi o concílio de Laodiceia para guardar o domingo. 370 começa a se cultuar os santos. Em 400 a oração pelos mortos. Em 530 o dogma do purgatório, e assim foi introduzindo cada vez mais paganismo e tradição e mais coisas dentro da igreja de Deus. Abertura do quarto selo, capítulo 6, verso 8. Olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado de morte, e o Eterno o estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade, e sobre a 4 partes da terra para matar a espada pela fome, pela morte e por meio das feras da terra. Esse quarto selo é o quarto período da história da humanidade, que vai de 538 a 1517, e aqui é a degradação total do cristianismo, perseguição aos próprios cristãos pela igreja cristã. Aqui é considerado como o período de domínio papal. Foi os 1260 anos de supremacia papal. E aí vem outras instituições da igreja. Em 998 instituiu-se o Dia dos Mortos, né? Que é Dia dos Mortos, acho que é dia 2 de novembro, se não me engano. 1184 instituiu a Inquisição. 1190 começou a venda das indulgências. 1216 a instituição da confissão. 1229 proibida a leitura da Bíblia. 1563 no Concílio de Trento, tradição é colocado acima da palavra de Deus. Olha que coisa, né, irmão? Abertura do quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Apocalipse 6, verso 9. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Verso 10. E o verso 11, então a cada um deles foi-lhe dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos,
e de seus irmãos, que ia ser morto igualmente como eles foram. O que é este sexto selo? O sexto selo é um período de 1517 a 1798, é o período dos mártires, né? João vê as almas dos mártires, né? Foi o período da Santa Inquisição, não é? E eles requerem a vingança de Deus, e Deus diz, não, espere um pouco, porque isso vai acontecer depois, ok? Isso é caracterizado especialmente por aqueles que foram mortos pela própria igreja. O altar de bronze do santuário se oferecia o sacrifício de animais, e é ali entre o altar, né? E o sacrifício era queimado e o sangue era derramado na base do altar, por isso que os mártires representam isso. As vestiduras brancas significam a justiça de Cristo, e eles eram vitoriosos, saíram vitoriosos para vencer. Sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio um grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando é abalada por vento forte e deixa cair os seus figos verdes. Apocalipse 6, verso 12 e verso 13. Jesus faz essa mesma predição lá em Mateus 24, verso 29. Ele diz, logo em seguida da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Jesus, quando antes de abrir o sétimo selo, Jesus interrompe a profecia, indica todo o capítulo 7, que é explicado, e nós vamos explicar o capítulo 7 depois, que são os salvos, né? Depois ele faz um intervalo aqui entre o sexto e o sétimo selo, antes de abrir o sexto selo, e aí ele vai falar sobre o selamento, vai explicar sobre o selamento, a gente vai explicar isso no próximo estudo, e esse sexto selo nada mais é do que os acontecimentos antes da volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus. Algo que vai acontecer um pouco antes da volta de Jesus, que é o período que nós estamos vivendo agora. Finalmente, vai abrir o sétimo selo. O sétimo selo está no capítulo 8, porque o capítulo 7 é o intervalo, a gente vai estudar esse intervalo no próximo estudo. E quando abre o sétimo selo, diz assim, quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Você sabe por que houve silêncio no céu por cerca de meia hora? Sabe o que significa esse sexto selo, esse sétimo selo? É a volta de Jesus. Por que há silêncio no céu? Quando você vai para Mateus capítulo 25, verso 31, lá diz que o Filho do Homem vai vir nas nuvens do céu com poder e grande glória, com todos os anjos. O céu vai ficar vazio. Sabe por que o céu vai ficar vazio? Porque Jesus vai vir com todos os seus anjos. Sabe por que vai haver silêncio no céu? Porque não vai haver ninguém no céu. Jesus e todos os seus anjos vai voltar com poder e grande glória para resgatar os seus, para levar os seus. Esse grande dia está se aproximando. Eu creio que Jesus está voltando. Talvez seja nessa geração. A pergunta é, você vai estar preparado para a volta de Jesus? Você realmente vai estar preparado? A minha oração é que você esteja pronto para que quando Jesus volte, com poder e grande glória, com todos os seus anjos, e vá ter silêncio no céu, você esteja preparado para subir com Ele. Essa é a minha oração, esse é meu desejo, e eu quero neste momento orar contigo, para que você esteja preparado para a vinda dEle, e um dia todos nós vivemos a eternidade com Ele. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem desses 7 selos. Obrigado pela promessa de que Jesus um dia vai voltar para nos buscar. Abençoa cada um de nós. Abençoa o nosso dia. Nos prepara para o Teu reino, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.